Começando pelo visual, a RAD 337 aposta naquele estilo boombox moderno, com uma construção que passa uma sensação de produto feito para festas e ambientes externos. Ela mede aproximadamente 338 × 145 × 175 milímetros, então não é uma caixa minúscula, mas também não chega a ser aquele equipamento impossível de transportar. E aqui entra um detalhe muito interessante. Ela possui alça ergonômica, facilitando bastante o transporte. Você pode imaginar levando para um churrasco, uma reunião com amigos, uma viagem, um passeio, ou simplesmente colocando no quintal para animar o ambiente. E o visual fica ainda mais chamativo por causa das luzes RGB dinâmicas, que acompanham a música e ajudam a criar aquele clima de festa. Se você gosta de uma caixa que não seja apenas funcional, mas também faça parte da decoração do ambiente, esse é um ponto positivo. Potência de 80 watts. É forte mesmo? Agora chegamos ao ponto que provavelmente mais interessa: o som. A Basic RAD337 promete 80 watts de potência, com sistema formado por dois alto-falantes de 78 mm e um de 52 mm, buscando entregar graves mais reforçados. E a proposta aqui é clara: essa não é uma caixa pensada apenas para ouvir música baixinho no quarto. Ela foi desenvolvida para quem gosta de samba, funk, forró, axé, hip hop e músicas com bastante presença de grave. E é justamente nesse tipo de conteúdo que uma caixa potente pode fazer diferença. Você consegue preencher melhor um ambiente e ter aquela sensação de música mais encorpada. Claro, potência anunciada não significa automaticamente que ela vai superar caixas premium de marcas mais tradicionais, mas considerando as especificações apresentadas, os 80 watts colocam a RAD 337 em uma categoria interessante para quem procura bastante volume sem partir para equipamentos muito maiores. E o grave? Se você é do tipo que gosta de sentir a batida, esse provavelmente é um dos maiores atrativos. A proposta da RAD 337 é oferecer bass forte e áudio HIFI, principalmente para músicas que dependem bastante das frequências graves. No funk, por exemplo, o grave pode deixar a experiência muito mais divertida. No hip hop, você ganha mais presença nas batidas. E em gêneros como samba, forró e axé, a potência ajuda a música a preencher melhor o ambiente. Mas existe uma diferença importante. Grave forte não significa necessariamente grave perfeito. Se você está procurando uma reprodução extremamente refinada e neutra para ouvir música de forma audiófila, provavelmente existem opções mais sofisticadas. Agora, se sua prioridade é volume, impacto e diversão, a proposta da Basic faz muito mais sentido. Bluetooth 5.3. Outro ponto positivo é a conectividade. A RAD 337 utiliza Bluetooth 5.3, com alcance informado de até 10 metros em área aberta. Isso significa que você pode deixar o celular relativamente distante da caixa e continuar controlando sua música sem precisar ficar grudado nela. E existe ainda o TWS. Essa função permite conectar duas caixas compatíveis para criar uma experiência estéreo mais ampla. Imagine duas unidades tocando juntas em uma festa. Você consegue espalhar melhor o som pelo ambiente e criar uma experiência muito mais envolvente. Para quem gosta de festas maiores, essa possibilidade é um diferencial interessante. Bateria de 8.000 mAh. Agora vamos falar de um dos maiores problemas das caixas Bluetooth: ficar sem bateria no meio da festa. A RAD 337 traz uma bateria de 8.000 mAh e promete até 10 horas de reprodução, dependendo naturalmente do volume, iluminação e condições de uso. Para um dia de churrasco, encontro com amigos ou algumas horas de música, essa autonomia é bastante interessante. O tempo de carregamento informado é de aproximadamente 3 horas. Ela também utiliza USB-C, com entrada e saída de 5 volts/2 amperes. Então você tem uma combinação interessante de autonomia e praticidade. Só lembre, as 10 horas são uma estimativa de uso. Se você utilizar volume muito alto e RGB constantemente, a duração real pode ser menor. IPX6. Pode levar para fora? Aqui temos outro ponto que chama bastante atenção. A RAD 337 possui proteção IPX6, o que significa que ela foi desenvolvida para lidar melhor com água e jatos de água. Isso é muito interessante para quem pretende utilizar a caixa em ambientes externos. Churrasco, quintal, praia, camping ou aquele rolê com os amigos podem ficar muito mais tranquilos. Mas atenção, IPX6 não significa que você deve mergulhar a caixa na piscina. Resistência à água não é sinônimo de produto feito para ficar submerso. Então é uma proteção excelente para situações como respingos e chuva, mas sem transformar a caixa em um equipamento para mergulho. Entrada AUX.
Além do Bluetooth, a caixa acompanha cabo AUX, aumentando as possibilidades de conexão. Isso é interessante principalmente quando você quer utilizar uma fonte de áudio com conexão física, ou simplesmente prefere uma conexão com fio. Na embalagem também encontramos uma caixa de som Boombox, um manual de usuário, um cabo de carregamento e um cabo AUX. Ou seja, você já recebe o essencial para começar a utilizar o produto. Portabilidade. Apesar de ser uma caixa potente, a proposta continua sendo relativamente portátil. A alça facilita bastante na hora de transportar, e o tamanho não é exagerado para uma boombox dessa categoria. Você não é aquela caixa que você joga no bolso, obviamente, mas também não é um equipamento que exija 2 pessoas para carregar. E o preço? Vale o investimento? Aqui está a pergunta que realmente importa. Vale a pena em 2026? A resposta depende principalmente do preço que você encontrar. Se a RAD 337 estiver custando consideravelmente menos que modelos premium equivalentes, ela pode se tornar uma alternativa muito interessante para quem procura potência, grave, RGB, Bluetooth 5.3, TWS e resistência IPX6 em um único produto. Por outro lado, se o preço estiver muito próximo de caixas de marcas tradicionais que oferecem qualidade sonora, construção e pós-venda comprovadamente superiores, vale comparar antes de comprar. O grande diferencial da RAD 337 está justamente no conjunto. Você está levando uma caixa de 80 watts, bateria de 8.000 mAh, até 10 horas de reprodução, Bluetooth 5.3, TWS e IPX6. E tudo isso em um formato que ainda pode ser transportado com relativa facilidade. Então, vale a pena em 2026? Minha resposta é: pode valer muito a pena, principalmente se você encontrar a RAD 337 por um preço competitivo. Você não precisa ser a caixa mais famosa do mercado para entregar uma experiência divertida. O que realmente importa é se ela atende aquilo que você procura. E para quem quer som potente, grave e forte e uma caixa para animar a galera, ela tem uma proposta bastante convincente. Agora eu quero saber de você. Você compraria uma caixa de 80 watts como essa ou prefere investir em uma marca mais tradicional? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se esse review te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente testa e analisa produtos para descobrir o que realmente vale a pena comprar em 2026. E antes de comprar, confira sempre o preço atual e as condições de garantia e entrega. Se o valor estiver bom, pode ser justamente aquele tipo de oportunidade que vale a pena aproveitar enquanto está disponível.